Você já parou para refletir sobre quanto a busca pelo prazer imediato está custando a você? Não estou falando de dinheiro, mas de algo muito mais valioso: sua liberdade. Vivemos em uma época em que tudo parece projetado para oferecer gratificação instantânea, desde o clique compulsivo nas redes sociais até o acesso ilimitado ao entretenimento. Estamos sendo condicionados a procurar prazer o tempo inteiro. Mas qual é o preço escondido dessa busca? Aldous Huxley imaginou um futuro em que as pessoas seriam controladas não pela dor, mas pelo prazer. E se esse futuro já tivesse se tornado realidade? O fato é que estamos presos em um ciclo interminável de estímulos, submetidos a um sistema que entende perfeitamente como explorar nosso desejo por satisfação imediata. Você acredita que está no comando, mas talvez esteja apenas sendo conduzido como um fantoche pelas forças invisíveis da dopamina. E o preço disso é alto: superficialidade, vazio interior e perda de propósito. Aquilo que parece liberdade pode ser, na verdade, uma escravidão cuidadosamente disfarçada. Quanto tempo você passou hoje rolando o feed sem sequer perceber? E quantas experiências realmente importantes você substituiu por pequenos instantes de prazer? Sim, existe uma saída. O primeiro passo para recuperar sua liberdade pessoal é compreender o verdadeiro custo desse prazer. E, surpreendentemente, a solução não consiste em eliminar o prazer, mas em aprender a resistir ao condicionamento que fez dele algo tão viciante. Neste vídeo, vamos revisitar as previsões de Aldous Huxley e entender como o prazer se transformou em uma poderosa ferramenta de controle social. Você está pronto para enxergar a verdade por trás do mundo moderno? Se estiver, continue comigo, porque vamos revelar o verdadeiro preço dessa busca incessante por prazer. Muitas vezes, acreditamos que sabemos exatamente aquilo que desejamos, quando, na realidade, estamos apenas respondendo a estímulos que fomos treinados a perseguir. Em troca da nossa liberdade pessoal, esse condicionamento nos faz buscar satisfação em quase tudo: comida rápida, redes sociais e entretenimento superficial. A cultura da dopamina instantânea criou um círculo vicioso, no qual qualquer desconforto precisa ser evitado a todo custo. Como consequência, nossos comportamentos passam a funcionar no automático, reduzindo nossa liberdade e enfraquecendo nossa capacidade de autocontrole. É como viver dentro de uma prisão invisível, onde a procura incessante por novos estímulos impede que enxerguemos nosso verdadeiro propósito. Isso não aconteceu por acaso. Aldous Huxley antecipou em Admirável Mundo Novo uma sociedade na qual as pessoas seriam controladas não pela dor, mas pelo prazer. A dependência da gratificação imediata representa uma forma sofisticada de controle mental, na qual a manipulação social acontece através da distração permanente. Vivemos em uma sociedade que consome sem questionar, anestesiada por formas superficiais de entretenimento. A escravidão pelo prazer impede a reflexão profunda e dificulta o crescimento pessoal. Estamos cercados por escolhas que aparentam ser livres, mas que foram cuidadosamente desenvolvidas para capturar nossa atenção. Para romper esse ciclo, precisamos fortalecer o autocontrole e questionar o condicionamento social que nos empurra constantemente em direção à gratificação instantânea. E isso nos conduz diretamente ao próximo ponto: de que maneira o prazer pode ser transformado em uma ferramenta de controle. A gratificação instantânea está entre os mecanismos mais poderosos de manipulação social. Notificações, redes sociais, vídeos curtos e refeições instantâneas são exemplos de prazeres que aprendemos a buscar quase automaticamente. E isso não acontece por acaso. Existe uma estrutura construída para influenciar nossas decisões. Ao permanecermos presos em um fluxo contínuo de dopamina, nossa capacidade de pensamento reflexivo vai sendo enfraquecida. A liberdade começa a parecer uma ilusão
enquanto permanecemos presos ao prazer. Essa manipulação se torna ainda mais eficiente, porque nos faz acreditar que continuamos no controle de nossas escolhas. Pensem como os algoritmos das redes sociais apresentam conteúdos alinhados aos seus interesses, quando, na verdade, podem estar apenas fortalecendo sua dependência da gratificação imediata. O objetivo não é necessariamente proporcionar uma satisfação verdadeira, mas manter você constantemente distraído, preso à superficialidade e ao consumo. O vício no prazer instantâneo é uma armadilha silenciosa que reduz nossa capacidade de concentração e enfraquece nosso desenvolvimento pessoal. A procura constante por dopamina através de alimentos ultraprocessados, redes sociais e entretenimento contínuo condiciona a mente a fugir de qualquer tipo de desconforto. Isso cria um ciclo de dependência no qual a necessidade de estímulos permanentes começa a dominar as decisões do dia a dia. Esse padrão não apenas enfraquece o autocontrole, como também reduz nossa liberdade pessoal, transformando indivíduos em prisioneiros dos próprios desejos superficiais. E os efeitos desse vício vão muito além das horas desperdiçadas. A dificuldade de resistir ao prazer imediato prejudica o aprendizado e afeta diretamente os relacionamentos. É cada vez mais comum encontrar pessoas distraídas durante encontros sociais, presas a notificações sem importância, enquanto a profundidade das conexões humanas é substituída pela superficialidade digital. Além disso, a exposição constante a estímulos rápidos e vazios reduz nossa capacidade de reflexão crítica, criando um profundo vazio existencial. Nesse contexto, a dopamina deixa de ser apenas uma fonte de prazer passageiro e passa a funcionar como um mecanismo mental que pode nos aprisionar silenciosamente. A armadilha da gratificação instantânea é uma ilusão tentadora. O acesso cada vez mais fácil ao prazer imediato torna mais difícil experimentar uma satisfação verdadeira e duradoura. Quando o cérebro é submetido a estímulos frequentes e repetitivos, ele começa a perder a capacidade de apreciar experiências simples e significativas. E dopamina é liberada em uma intensidade e frequência tão elevadas que cria uma falsa sensação de dependência da gratificação imediata. Esse ciclo não apenas impede a satisfação genuína, mas também reduz o interesse pelo crescimento pessoal. Com tudo disponível a um clique, paciência e resiliência acabam se tornando raras, dando espaço à superficialidade. Um exemplo claro é a dificuldade crescente de permanecer concentrado em atividades demoradas, como ler um livro ou desenvolver uma habilidade complexa. A busca constante por estímulos fáceis e rápidos faz com que o desconforto de enfrentar desafios reais pareça quase insuportável. Isso não apenas diminui nossa capacidade de experimentar prazeres mais profundos, mas também mantém a mente presa à dependência do prazer imediato. Vivemos em uma era de distração permanente, na qual cada notificação disputa nossa atenção. Tudo isso provoca uma paralisia mental e dificulta a concentração em experiências realmente profundas e significativas. O consumo desenfreado de estímulos superficiais não apenas desperdiça nosso tempo, mas também enfraquece nosso desenvolvimento pessoal. O controle social passa a acontecer de maneira discreta, utilizando a dopamina para nos manter presos em ciclos intermináveis de gratificação instantânea. Dessa forma, nossa liberdade pessoal é trocada por distrações vazias. Essa superficialidade afeta diretamente a qualidade dos relacionamentos. Em um mundo cercado por estímulos constantes, sentimentos profundos são substituídos por interações rápidas e superficiais. Palavras importantes dão lugar a emojis, enquanto a validação emocional passa a ser buscada por meio de curtidas e outras formas de aprovação digital.
Esse comportamento fortalece a dependência da gratificação, fazendo com que o valor de uma experiência seja determinado pela velocidade com que ela proporciona prazer. O resultado é um vazio existencial, porque o consumo contínuo de dopamina não consegue preencher a necessidade humana de conexão verdadeira e propósito de vida. A escravidão pelo prazer é uma estratégia eficiente de controle social que vai muito além da simples procura por gratificação imediata. Ao controlar nossa resposta diante dos estímulos constantes, esse sistema influencia nossos pensamentos e decisões. Tudo acontece de maneira sutil, utilizando a dopamina para nos manter presos em ciclos de distração. Com o passar do tempo, nossa capacidade de pensamento crítico diminui e o vazio existencial aumenta. O prazer instantâneo não apenas distrai, ele captura nossa mente, fazendo com que aceitemos ideias sem questioná-las e nos conformemos com escolhas que talvez nem sejam realmente nossas. Esse controle mental afeta diretamente nossa percepção de liberdade pessoal. A sensação de escolha é cuidadosamente construída para nos manter dentro de um ciclo de consumo superficial. Ao aceitar passivamente estímulos desenvolvidos para provocar prazer imediato, nossa liberdade psicológica vai sendo reduzida. Por exemplo, quando somos constantemente expostos a tendências digitais e formas de validação social, somos condicionados a seguir determinados padrões e acabamos perdendo parte da nossa individualidade. O perigo dessa manipulação está justamente no fato de ela acontecer sem que percebamos conscientemente, tornando muito mais difícil escapar dessa prisão invisível. Agora que você compreende como o prazer pode ser utilizado para influenciar a mente, é hora de conhecer maneiras práticas de romper esse ciclo. E é justamente aqui que o autocontrole se torna fundamental. Um dos caminhos para escapar dessa manipulação é começar com estratégias simples e práticas. Mais do que apenas resistir à gratificação instantânea, é necessário criar hábitos capazes de reeducar a mente para buscar prazeres mais profundos e significativos. Isso exige um treinamento mental contínuo, no qual pequenas atitudes ajudam a desenvolver resistência emocional. Por exemplo, reduzir o tempo gasto nas redes sociais é uma prática simples que pode ajudar a recuperar o foco e a liberdade pessoal. Uma das estratégias mais eficazes é utilizar pequenas resistências, ou seja, criar breves períodos de desconforto para ensinar a mente a lidar melhor com a ausência constante de estímulos. Isso pode incluir práticas como meditação silenciosa, momentos sem celular ou a realização de tarefas difíceis sem interrompê-las para buscar distrações. Esses exercícios fortalecem o autocontrole ao ensinar o cérebro a tolerar o tédio e a abrir mão do prazer imediato. Com o tempo, você percebe que uma das formas mais genuínas de prazer está na superação de desafios e na conquista de objetivos importantes. Além dessas pequenas resistências, a substituição estratégica também pode ser uma ferramenta poderosa para abandonar hábitos de gratificação superficial e adotar experiências mais enriquecedoras. Em vez de procurar aprovação digital, experimente atividades criativas, exercícios físicos ou leituras mais profundas. A intenção não é eliminar o prazer, mas direcioná-lo para fontes mais valiosas. Quando essas estratégias são aplicadas de maneira consistente, você recupera sua liberdade pessoal e começa a encontrar um propósito maior. Você vai continuar permitindo que a gratificação instantânea determine suas decisões ou vai assumir o controle da própria mente e recuperar sua liberdade? A verdade é que o conforto e a distração permanente podem estar impedindo você de enxergar todo o seu potencial. O que você fará diante disso? Pode ser difícil encarar essa realidade, mas lembre-se, o crescimento acontece justamente quando ultrapassamos nossa zona de conforto.
Você está preparado para resistir à manipulação do prazer e buscar um propósito maior? Ou continuará tentando preencher o vazio existencial com estímulos superficiais? A decisão é sua, mas as consequências também.